Olá, meu amado irmão, que a graça e a paz de Jesus seja com você e toda a sua família. Vamos à palavra de Deus? Hoje nós vamos tratar com o Salmo 51, ou melhor, parte do Salmo 51. É um texto muito rico, cheio de detalhes, e vamos apenas levantar algumas questões, alguns itens que o Salmo tem a nos oferecer. Diz assim a palavra de Deus. Eu quero ler apenas os versos 7, 10 e 17. Diz assim, no verso 7, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O Salmo 51 fala da absoluta necessidade do arrependimento. Davi, quando ele compôs este salmo, foi um momento em que ele foi repreendido pelo profeta Natã por ele ter tido um caso com Betseba. Todas as vezes que nós somos repreendidos por Deus, nós levamos a sério e buscamos entender os fatos ocorridos. Interessante que Davi estava vivendo uma vida errada e Deus levantou alguém para poder repreender e levar Davi a voltar àquela vida que ele tinha com Deus. O pecado realmente faz separação entre nós e o nosso Deus. E quando Davi então foi questionado pelo profeta Natã, ele admite o seu erro. Ele não se esquivou, como muitas vezes nós, homens, seres humanos, o fazemos. Quando nós queremos não comentar o assunto, quando não queremos sofrer as penalidades. Então, muitas vezes, nós mentimos, nós nos afastamos, nós queremos ficar distantes dos fatos ocorridos ou até escondê-los para não ser julgado pelos outros. Mas Davi, ele admite realmente que errou, ele não se esquiva. E antes de nós falarmos aqui dos 3 versos que nós lemos, no começo do Salmo 51, demonstra que realmente ele buscou a Deus e reconheceu o seu pecado. Se você olhar os versos 1 e 3, o termo que ele vai usar aí é a transgressão. Isto é, o termo transgressão significa rebelião contra o indivíduo, rebelião contra a nação, rebelião contra o próprio Deus. E Davi, ele admite que foi rebelde. A sua própria vontade prevaleceu. E ele foi governado por um desejo lascivo, algo que a própria consciência dele reprovava. Foi um ato deliberado de desobediência, uma violação aos mandamentos de Deus. Nos versos 2 e 5, aparece o termo iniquidade, que significa perversidade, depravação. Isto é, na verdade, Davi se sentiu completamente sujo, indigno. Há outras coisas que são pervertidas, que não precisam ser o ato em si. Pode ser os ciúmes, a inveja, a malícia e outras mais. Como eu disse, não precisa ser algo cometido, mas muitas vezes dentro do nosso coração essas coisas existem. Nos versos 2, 3 e 5, isto é, 2, 3, 4 e 5, você vai perceber que aparece o termo pecado, isto é, ir mal, incorrer em culpa, errar o alvo. E não é isso que acontece muitas vezes conosco?
Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós sabemos que as coisas são erradas e nós acabamos fazendo, praticando? Então, o texto do Salmo 51 é um texto que nós podemos refletir e colocar a nossa vida nele, porque quando Davi coloca essas três expressões, ou esses três termos, o que ele está dizendo? Quando o homem peca, ele não tem como fugir de Deus. Adão tentou fugir quando ele pecou, mas Deus sabia onde ele estava. O homem tentou se esconder, Adão tentou se esconder. E da mesma forma nós, quantas vezes sabemos que as coisas estão erradas, estamos fazendo coisas erradas e tentamos nos esconder, talvez através, vivendo uma vida boa, de uma aparência boa, mas Deus sabe o que vai dentro do nosso ser, do nosso coração. Nessa parte ainda introdutória do Salmo 51, você percebe que Davi confessa tudo aquilo que ele tinha feito de errado para com Deus. Davi pecou contra Betseba, Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra a sua própria família, Davi pecou contra a nação, Davi pecou contra os homens que foram mortos naquela batalha. Você vê o resultado do ato de um rei, de um homem, e as consequências? Por isso ele se coloca diante de Deus, ele fala: Deus, olha, eu pequei mesmo contra ti. Pequei. Davi violou sua consciência, desobedeceu a palavra de Deus, ultrajou a santidade de Deus. Sempre que pecamos, nós nos rebelamos contra Deus, porque na verdade o pecado é uma rebelião contra Deus. Então o Salmo 51 fala realmente do quê? De uma absoluta necessidade do arrependimento. No verso 7 que nós lemos, Davi pede por purificação. Purifica-me, ó Deus. Isto é, nós devemos entender que só Deus pode perdoar os nossos pecados. Hoje, quando nós pecamos, nós temos acesso a Deus através do nosso mediador Jesus. E assim podemos pedir perdão a Deus, porque Jesus é o nosso mediador. E aí você percebe no texto que ele fala assim, ó, lava-me com esopo e ficarei limpo. Esopo era uma planta, uma erva que era muito usada pelos hebreus em suas sagradas purificações. Então, o que Davi está pedindo agora é o seguinte: mesmo que não ocorresse esse rito sagrado dessa aspersão, dessa purificação com esopo, o que estava no coração do rei era o seguinte: Deus, olha, eu quero ser purificado como se realmente estivesse ocorrendo esse ato sagrado de purificação. A ideia qual que é? Deus, eu quero que a minha alma fique completamente purificada. Por isso que ele vai usar o termo lava-me. O pecado é representado como profanação. E a ideia de lavá-lo é frequentemente empregado e utilizado nas Escrituras. Por isso que Davi fala, lava-me, ó Deus, eu preciso ser lavado. O verso 10 fala que Davi pede por um coração mais puro e dedicado. Ele fala assim, cria, ó Deus, em mim um coração puro. O termo criar aqui significa denotar um ato de criação. Isto é, de fazer com que algo exista onde não havia nada antes. O interessante é que esse termo colocado aqui, este verbo, ele vai aparecer no primeiro versículo da palavra de Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra. Sabe o que Davi está colocando aqui? Ele deixa bem claro assim, olha, Deus,
Eu quero ter um coração novo, modificado. Eu quero um coração, Deus, de acordo com a tua vontade. Eu não quero ter mais esse coração pecaminoso, esse coração que me levou ao pecado. E somente o Senhor pode fazer isso. Quando aparece o texto, no princípio criou Deus o céu e a terra, é pelo poder de Deus. Então Davi entende que somente pelo poder de Deus ele poderia ter um coração completamente novo. Um coração limpo, limpo das paixões impuras e desordenadas. Quantas paixões os homens têm, quantos pecados nós cometemos e recebemos os seus efeitos. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E Davi estava colhendo uma vida distante de Deus, o seu corpo estava abatido, a sua alma completamente distante, o seu coração totalmente, olha, numa situação de pecado. E ele estava sentindo no seu próprio corpo todo o ato que ele tinha cometido. Por isso que ele fala assim: renova, ó Deus, dentro em mim um espírito inabalável. Isto é, Deus, eu quero agora um espírito constante. Deus, eu quero um espírito firme. Deus, eu quero um espírito alegre. Eu não quero viver mais nessa tristeza. E é assim que o pecado nos deixa, abatidos, prostrados, desanimados. Quando nós não nos arrependemos, o que vai acontecendo? Eu vou perdendo o contato com Deus, eu vou perdendo o meu contato de busca de Deus, eu vou deixando de frequentar a casa de Deus, eu não quero ter mais a comunhão com os meus irmãos. E o inimigo, Satanás, ele vai se utilizar cada vez mais dessa situação para deixar você mais ainda distante de Deus. E quanto mais distante de Deus, as pessoas começam a ver com os seus olhos humanos que a vida que ele está levando não é tão ruim assim. E não é tão pecado assim. Às vezes, no estado de pecado que nós estamos, nós olhamos para os outros e falamos assim, ou então pensamos assim: olha, aquela pessoa bem mais pecadora do que eu, o que eu faço é coisa muito simples, então eu não estou tão ruim assim. Mas no verso 17, você percebe o seguinte, que Davi reconhece o perdão por meio de um coração contrito. O que ele está dizendo com isso no verso 17? Ele pede um coração contrito e quebrantado. Ele fala assim, olha, diz assim o nosso texto: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não os desprezarás, ó Deus. Em outras palavras, Davi está pedindo assim: Deus, olha, eu quero ter um coração humilde. A expressão colocada aqui na palavra de Deus dá-nos a entender que Davi estava morrendo de desespero. Ele não estava mais aguentando aquela situação. E Deus foi tão bom que ele enviou o profeta Natan para questioná-lo. E não é assim que acontece muitas vezes conosco? Deus é misericordioso e ele percebe que nós estamos nos distanciando dele, e ele sempre manda alguém, ou uma mensagem, uma situação, uma pregação, para levar-nos a entender que nós precisamos retornar para os braços de Deus. Quando ele fala aqui a questão dos sacrifícios, sim, neste caso, ele teria que oferecer sacrifícios, teria que derramar sangue. Mas a ideia do texto é o seguinte: não adiantava nada ele oferecer sacrifícios se ele não mudasse completamente de vida. Algumas pessoas vão à igreja apenas
para um livrar de consciência, para dizer, ó Deus, eu estou bem com o Senhor, caminho de boa, mas estão distantes. O que o texto nos ensina é que nós devemos pedir perdão, devemos nos arrepender e mudar completamente de vida. Eu pedir um coração novo e um espírito inabalável. Não é o que acontece hoje? Mesmo com a vinda do Senhor Jesus, que se ofereceu em sacrifício perfeito, sacrifício aceitável pelo próprio Deus, tudo isso não vai ter valor algum se o penitente, se a pessoa não reconhecer que precisa mudar de vida. Não é só uma questão de ir à igreja ou participar de um culto, de um trabalho, de uma reunião, que tudo estará resolvido. A pessoa precisa entender que ela é pecadora e que se ela não mudar de vida, a ação de Deus irá cair sobre a vida dela. Davi sentiu completamente os efeitos do pecado cometido. E o mais interessante é que Deus, na sua misericórdia infinita, olhou para aquele homem, enviou um profeta para adverti-lo, e assim ele pôde retornar à comunhão com Deus. Deus não despreza o homem que o busca de coração totalmente voltado para ele, um coração contrito e arrependido. Deus sempre se utiliza da sua misericórdia. Ele sabe quanto nós somos fracos, ele sabe que nós erramos, ele sabe que nós somos seres humanos e caímos a todo instante. E o que a palavra de Deus nos deixa claro é que se nós o buscarmos de todo o coração, ele irá nos atender. Meu querido, se for essa a sua situação hoje, distante de Deus, vivendo no pecado, sentindo os efeitos desse pecado ou dos pecados, busque a Deus. Ele está de braços abertos para te receber. Deus é muito bom e Ele nos atende. A palavra dele nos orienta a fazermos isso. Eu quero orar com você. Pai querido, abençoa todos aqueles que estão nos assistindo. E se essa for a situação dessa pessoa, desse irmão, distante, abatido, prostrado, ó Deus, em nome de Jesus, que tu venhas a trabalhar nessa vida, mostrar que ele precisa mudar de vida. Ó Pai querido, o Senhor coloque alguém na vida dessa pessoa para diverti-lo, para que ele volte a ter aquela comunhão contigo. Ó Pai amado, como nós necessitamos de um coração novo. Nós precisamos de um espírito inabalável. É o que nós pedimos. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoe a todos. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Não se esqueça, Deus está de braços abertos esperando por você. Um forte abraço.